Oi, pessoal, bem-vindos. Meu nome é Giovana e a gente vai trilhar juntos mais uma etapa do processo civil. Dessa vez, a gente vai dar início a mais um módulo do nosso curso e vamos falar sobre teoria geral da prova. E vai ser estudado em duas partes: a teoria geral e as provas em espécie. Bom, então vamos começar. A produção de provas representa o início da fase instrutória do processo. Então, a primeira pergunta que a gente faz é: essa fase é obrigatória em todos os processos? A resposta é não, porque nem tudo do processo é objeto de prova, porque ela possui um objeto específico. O objeto das provas são as questões de fato, mas e as questões de direito? Quer dizer, quando a gente discute a aplicação de um dispositivo legal ao caso, por exemplo, as questões de direito, em regra, elas não são provadas, porque a gente adota o brocardo de que o juiz conhece o direito, e por consequência, o direito não precisa ser provado. Mas como eu disse, em regra, então tem uma exceção. E ela está lá no artigo 376, que diz que a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário deve provar o teor e a vigência se assim o juiz determinar. Então, caso a parte suscite a aplicação de uma regra estadual ou municipal de direito, ela deve provar a sua vigência. Então, a gente definiu o objeto da prova, que são as questões de fato. Mas precisamos delimitar esse objeto, porque nem todas as questões de fato precisam ser provadas, mas só aquelas controvertidas. O artigo 374 do Código de Processo Civil traz um rol dos fatos que não precisam ser provados. Então, são eles: são fatos que não precisam ser provados porque a própria lei reconhece que a prova é desnecessária nesse caso. Então, por exemplo, não dependem de prova os fatos notórios, os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, os fatos admitidos no processo como incontroversos, e os fatos em cujo favor milita uma presunção legal de existência ou de veracidade. Os fatos notórios são aqueles de conhecimento geral, conhecido por um determinado grupo de pessoas, ainda que o juiz não integre esse grupo. Os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária não são fatos controvertidos e por isso eles não precisam de provas. E dentre os fatos em cujo favor milita uma presunção legal de existência e de veracidade, a gente pode dar como exemplo a desnecessidade de prova de culpa das empresas de aviação no caso de acidente aéreo. O destinatário das provas, quem que é? É o juiz. Mas a produção das provas ela deve ser realizada por meio de uma colaboração do juiz com as partes. As partes no sentido de convencer o juiz e ele para a formação do melhor convencimento possível, para efetivar o julgamento. O artigo 370 do Código de Processo Civil permite que o juiz determine a realização de outras provas, de ofício ou a requerimento das partes. Se a fase de instrução for encerrada e o juiz não tiver os elementos necessários para formar o seu convencimento, ele deve utilizar as regras gerais do ônus da prova. Na maior parte dos processos, o juiz não precisa aplicar a regra do ônus da prova, porque vão ocorrer o esclarecimento dos fatos. Então, as regras do ônus da prova se aplicam ao juiz quando esgotada todas as possibilidades de prova e não existe o convencimento do juiz. E aí ele precisa julgar. Então, essas regras de ônus da prova são regras estabelecidas pela lei, por meio das quais o legislador informa qual das partes sofrerá as consequências negativas caso a verdade não aflore. Aquele que sofrerá as consequências negativas é o que possui o ônus da prova. As regras de ônus da prova elas estão previstas no artigo 373, que prevê o seguinte: o ônus da prova incumbe, inciso 1, ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou institivo do direito do autor. Essa é a regra geral, mas tem algumas possibilidades de alteração do ônus da prova. Por exemplo, por convenção das partes. Mas para isso, deve atender a alguns requisitos, porque não é livre. Então, o primeiro deles é: as partes devem ser maiores e capazes. Segundo, o processo deve versar sobre o direito disponível. A modificação não pode tornar impossível ou muito difícil a produção de provas para quem ficou com o ônus. E a outra possibilidade de alteração do ônus da prova é a alteração pelo juiz, que é o que a gente chama de carga dinâmica do ônus da prova.
e ocorre quando o magistrado verificar, no caso concreto, que a produção da prova é muito mais fácil para quem não tem o ônus probatório. E assim ele decide inverter o ônus. As regras gerais são chamadas de regras estáticas. Há várias espécies de provas que podem ser produzidas, mas algumas elas podem ser mais importantes que outras, ou seja, a gente tem uma hierarquia maior. E existem 3 sistemas conhecidos para a valoração da prova. Primeiro, o da prova legal ou tarifada, que é o seguinte: o próprio sistema estabelece o valor de cada prova. Ele não é acolhido no Brasil. Cabe à lei pré-determinar o valor de cada meio de prova. O único resquício desse sistema que a gente ainda vê no Brasil é o previsto no artigo 406, que afirma não ser possível nenhuma outra prova quando a lei exigir instrumento público. O segundo sistema é o do livre convencimento puro, que é a possibilidade do juiz decidir da forma que ele desejar sem levar em conta os elementos probatórios dos autos. Esse também não é acolhido no Brasil, mas a gente tem um resquício no caso do julgamento pelo tribunal do júri. E o terceiro é o da persuasão racional ou livre convencimento motivado, que o juiz observa a totalidade das provas e valoriza, formando o seu conhecimento sustentado pelo conjunto probatório. Essa é a teoria geral das provas. Vamos ver a seguir as provas em espécie.